Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, que eu não sei o horário que você vai estar vendo esse vídeo aqui. Eu sei que você vai até achar estranho, que você vai estar vendo eu e Mari, não tá na rua, né, e fazendo vídeo junto. Normalmente ela faz os vídeos das redes sociais dela, eu faço o vídeo das minhas redes sociais, né, mas aí tá nós dois juntos aqui pelo seguinte, a gente estava conversando aqui, e devido à conversa, né, devido ao assunto, eu decidi fazer essa gravação aqui, peguei ela de surpresa e falei, vamos gravar junto, né? Que é um vídeo interessante, é um assunto interessante, né? O que acontece, né? Eu sei que boa parte de vocês que está nas nossas redes sociais, nem todos vocês são ou religiosos, né? Ou cristão, ou tem uma religião, ou frequentam uma igreja. Muitos não têm experiência com Deus, né? E nem interage muito com as questões, né, de Deus, né, porque acha que é religião, por vários outros fatores. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, né? Eu também não nasci religioso, não nasci com uma religião, como a Mari também não, né? A maioria de vocês que conhece a gente hoje sabe que nós hoje somos, né, o que vocês chamam de evangélicos, né, que a gente chama de cristão, né, que tem diferenças. Eu sei que você não sabe a diferença, mas tem diferenças, tá? E a gente é cristão e a gente sempre está interagindo e graças a Deus, né? Eu tenho uma, como é que eu vou botar? O privilégio, né? Nós, na verdade, ambos temos o privilégio de ter, né, o parceiro também na mesma fé, né? Que eu sei que acontece com poucas pessoas isso, a maioria, né? Às vezes um professa uma fé, o outro não acredita, o outro não frequenta, e por aí vai. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, né? Que eu quero falar um pouco sobre as experiências que a gente tem tido com Deus, porque a ideia da gente estar falando de Deus é tentar passar essa experiência para outras pessoas que às vezes estão passando por alguma situação e não conseguem ter um entendimento, né, que Deus consegue falar com ela, que ela consegue falar com Deus, mesmo sem estar frequentando uma igreja ou alguma coisa. Muitas das vezes, né, você é abordado na rua por uma pessoa e você não sabe que é Deus que está usando aquela pessoa, porque você não tem entendimento de como funciona o sobrenatural de Deus. Né? Ah, como que Deus vai fazer para poder falar comigo? Ah, é igual na novela, desce uma nuvem, acende uma fogueira, não sei o que lá, e vem aquela voz, ó, que eu sou Deus, e não é assim que a coisa funciona. Né? Então, a gente quer justamente compartilhar experiências com você, não é isso? A gente quer compartilhar a experiência com você para você poder ter entendimento, ou seja, cair a sua ficha de como é que Deus fala com você, né? E você vai ver que ele se preocupa com você, que ele o tempo inteiro está acompanhando você e preocupado com a sua vida, né? Porque é teu pai e porque te ama. Né? E a Mari estava falando aqui agora há pouco, né? A gente, nesse final de semana agora, nesses últimos dias que se passou, essas 2, 3 semanas, né? Essas últimas 3 semanas que passou agora, a gente tem participado do evangelismo da nossa igreja mais forte por causa de um propósito que está acontecendo, ou seja, a pessoa se dedica mais, né? Parecido, né, com o vídeo que eu coloquei hoje ainda, né, anterior, da galera que estava lá acampada 2 meses, um mês, uma semana, 3 semanas para ver RBD ou Taylor Swift sem saber que aquilo ali é religião, aquilo ali que eles estão praticando, né? Então, na verdade, nós que somos de Deus estamos há 3 semanas, né, fazendo um propósito em prol, né, de uma ocasião, né, em prol de uma data, de um evento especial que a gente vai estar falando no final do vídeo. Segura aí que a gente vai estar falando no final do vídeo sobre esse evento importantíssimo, que será uma oportunidade única para você, para esse final de ano, para mudar a sua vida. A gente vai estar falando no final do vídeo. Mas eu quero falar para você sobre essa questão, né, às vezes de você ser abordado na rua, de alguém tentar te entregar um papel, te passar uma mensagem, e às vezes você fala não, você passa direto, né? Acontece muito isso. Ontem mesmo a gente só para evangelizar e eu vi acontecer isso, e a pessoa está perdendo a oportunidade e não sabe disso. Ela está pensando que aquela pessoa que está tentando falar com ela, entregar o papel para ela, ou aquela igreja, ou está tentando roubar alguma coisa dela, quando na verdade Deus está tentando falar com ela. É mais uma oportunidadezinha que ela está passando e ela não se alerta. E a Mari estava contando um fato aqui que eu achei interessantíssimo, né? Que ela abordou, né, um casal, uma pessoa que estava na rua, né, para poder falar com eles. O cara, de certa forma, foi meio grosseiro com ela. E eu até achei surpreso pelas palavras que saiu da boca dela. E foi quando eu falei pra ela, cara, isso não saiu de você não. Porque eu perguntei pra ela, como é que isso saiu de você? De repente você pensou isso. Não foi, foi Deus falando com... Era Deus usando a boca dela para poder falar com esse cara. Que eu acredito que ele vai... Que o alerta chegou nele. Porque aquilo mexeu com ele. Ou seja, foi uma situação sobrenatural. Entendeu? O Mário vai contar pra vocês como foi que aconteceu isso.
Então você abordou esse casal simplesmente? Como é que foi? Você falando aí sobre entregar folhetas, as pessoas têm que parar de olhar a pessoa e começar a olhar para Deus, porque Deus usa quem Ele quiser. Então, isso que as pessoas não entendem. Eu não gosto de fulano, não importa, mas fulano está na presença de Deus e Deus vai usar aquela pessoa para falar com ela. Então, a gente estava evangelizando numa sexta-feira, justamente para esse encontro que vai ter na igreja. E eu abordei um rapaz que estava sorrindo muito, junto a uma menina que é camelô do centro do Lodge Keynes. E eu fui lá, abordei ela, dei o papel a ela e também dei o papel a ele. Então ele riu, né? Ele riu e falou assim... Aí eu falei que inclusive teria mais de 1000 cadeiras ali no calçadão e um telão bem grande. Na verdade, o rio foi meio sarcástico, né? Foi sarcástico. Isso. E teria um telão bem grande, se caso ele não quisesse entrar na igreja, só para ele ver a proporção do tamanho, né, do evento. Isso. E ele riu, ele falou assim, vai ter comes e bebes, vai ter bebida, vai ter comida. Na hora, eu como ser humano, eu fui simpática, mas eu não saberia o que dizer. Então deixei Deus agir. Então eu disse para ele o seguinte, falei assim, olha, com certeza vai ter comes e bebes. E ele, falei, então, vai ter uma comida que você vai comer, você vai se alimentar pro resto da tua vida, porque essa comida vai alimentar a sua alma, que só Deus sabe como que ela está. Então essa comida não vai deixar você sentir fome nunca mais na tua vida quando dela você comer. A bebida que você quer beber também terá, porque você vai beber essa bebida que vem da fonte, vem do trono de Deus direto para a tua vida. Então pode ter certeza que você não vai mais sentir sede. Porque a comida que você come normal, você vai encher tua barriga, você vai estragar o teu corpo e depois você vai jogar no vaso. Agora a comida que você vai comer no dia que você vier, nesse grande evento, né? Você vai se alimentar pro resto da tua vida, sabe por quê? Porque eu vi você sorrindo com a menina aqui, rindo, brincando, né? Mas às vezes, né, a gente ri para esconder uma tristeza. Mas só Deus sabe o que você passa quando você tá sozinho com você. Quando você tá sozinho no teu canto, que ninguém tá vendo, você quer uma esposa, você quer uma família, você quer ser amado pelo seu pai, pela sua mãe. Você quer sorrir, você não ri, porque você tá sempre triste, mas você quer passar para as pessoas uma coisa que você não vive. Dá uma pausa aí. Ela vai continuar já. Me chamou a atenção e eu decidi gravar quando ela estava me contando isso. Tem mais coisas, tá? Tem mais coisa que aconteceu. E você acha que... Primeiro, esse mesmo fato que ela tá contando aqui, né, de uma forma um pouco diferente, ele aconteceu com Jesus. O Filho de Deus, o próprio Jesus Cristo, quando estava aqui na Terra, aconteceu um fato desse com ele, né? Aí eu te pergunto, você acha que ela sabia isso decorado? Não. Você acha que eu sei disso decorado? Eu sei onde está lá na Bíblia. Isso aqui é ser religioso que a gente fala. Muita gente, tá escrito lá no versículo tal, no capítulo tal, não sei o que lá. Eu não tenho a mínima ideia onde está escrito. Mas está escrito. Tá. Entendeu? Mas está escrito, ou seja, a palavra, né, a letra escrita, ela pode não estar gravada na minha cabeça, mas o fato eu conheço e eu sei que está na Bíblia, né? Quando Jesus foi pedir água de beber numa cidade que ele estava, né, que ele vivia, ele era missionário, vamos botar assim, né, ele vivia caminhando por cidades, evangelizando, fazendo exatamente a mesma coisa hoje que os evangélicos fazem, vamos botar assim, evangelizando, falando. O que é evangelizar? Falar com as pessoas, falar de Deus para as pessoas, porque elas não têm oportunidade, elas não vão na igreja, elas não assistem um culto, elas não lê a Bíblia. Como é que Deus vai falar com ela? Deus só consegue falar com ela se usar alguém, não é isso? Não é só cair a ficha, você vai entender que é só falando com alguém. Então, o próprio Jesus andava de cidade em cidade, e ele chegou numa cidade que na Bíblia falava que era a cidade dos samaritanos, né? Para quem não sabe, né, os judeus não se davam com os samaritanos. Os samaritanos eram como se fossem aquelas pessoas, né, porque todo mundo nasceu lá da origem lá, né, do povo de Israel, né? Isso, todo mundo veio da origem do povo de Israel. Até você que mora no Lote 15, no Jardim Brasil, no Parque Amorim, em Belfort Roxo, em qualquer outro estado, você nasceu da mesma origem, veio todo mundo da mesma origem. Tá legal? Então, o povo samaritano é o povo que abandonou a crença em Deus. É o povo, né, que começou a se desviar da fé,
né? E acaba montando uma cidade separada e não professava a mesma fé. Vamos botava assim, e os judeus não se davam com ele, nem se falavam. Tá legal? E Jesus chegou nessa cidade e tinha uma mulher, né, na beira de um poço lá, pegando água e tudo mais. Jesus foi lá e pediu água a ela. E ela primeiro achou surpresa, porque ele se reconhecia até pela roupa. Até pela roupa, então ela sabia que ele era judeu. Né? Ela sabia que ele era judeu e que estava falando com ela que era samaritana. Então já achou estranho, ué, judeu falando comigo e tudo mais. E Jesus começou a conversar com ela, e a passagem está na Bíblia falando sobre essa questão da água que, né, que Jesus fala para ela, que a água que eu te der de beber, você nunca mais vai te sentir sede. E ela ficou surpresa, que água é essa que eu vou beber, que eu nunca mais vou sentir sede. E se você quiser saber mais dessa história, você vai pesquisar lá no Pai dos Burros no Google, tá? Ou então você vai lá na Bíblia, lá pesquisar na passagem, você vai ver lá Jesus conversando com a mulher samaritana, e foi exatamente aquilo que aconteceu aqui. Ela não sabe isso decorado de cabeça, eu também não sei isso decorado de cabeça, mas quem foi que usou a boca dela na hora para falar com a pessoa? Com certeza não foi ela. Foi Deus usando a boca dela para poder falar com a pessoa. E você vai ver a profundidade da coisa, ou seja, você vai ver que foi uma situação sobrenatural e não natural, de Deus usando a boca dela para poder falar com ele, e isso tocou no fundo dele. E eu acredito que você ou já passou por essa experiência, ou vai passar. Saiba que é Deus, tá? Continuando, quando você falou isso para ele, então, que lá no interior dele, lá no íntimo dele, lá no particular, né? Como é que foi? Com certeza, lá quando ele se encontrava sozinho, né? Ele chora muito. Chora, porque ele não queria, porque assim, ele não estava bem vestido. Ele estava assim, né? Não estava bem vestido. E ali você vê que ele é uma pessoa que ele não tem mais ânimo de se arrumar nem se vestir, para ele tanto faz. Foi quando eu falei. Ou seja, como a gente fala, é uma capa, é uma carcaça. Então é um, né, sorriso. Só abrindo um adendo aqui, como eu costumo falar, essa capa pode ser, que a gente homem chama de pestana grande, tá? Aquela pestana que a mulher usa, né? As pestanas gigantescas, que eu não sei pra que serve aquilo dali. Deve ser pra parar o vento, né? Né? Aquele monte de maquiagem, aquele monte de tatuagem pelo braço, pelo corpo, eu não sei pra onde, né? Aquela roupinha transparente, sei lá e tal, né? Aquele shortinho lá dentro, né? Aquele monte de coisa que você usa pra ser uma capa, pra poder mostrar uma coisa que você não é, que você não queria ser aquilo dali. É mais ou menos isso daí, tá legal? Ninguém se ofenda, tá? Não é intenção de ofender ninguém, mas eu tenho certeza que se você pensar direito, você vai ver que muita coisa superficial aí, que não há necessidade. Não há necessidade e não faz você chegar, na verdade, a lugar nenhum. Desculpa, Mário, pode continuar. Aí eu falei com ele, então só Deus sabe do que você está passando, do que você pede, por que você chora, entendeu? Então tá aí essa oportunidade para você, desse grande evento que vai acontecer, que vai transformar a tua vida. Mas voltando para ele, então quando você falou isso para ele, ele já deu um, ele tentou, um baque nele. Não, ele tentou retrucar. A capa caiu. Ele tentou, só que ele falou assim, pô, colega, o negócio foi profundo demais. Aí a menina falou assim, aí, agora, o que você vai falar? Aí ele tipo, ele ia falar o quê? O que ele ia falar? Ele queria comes e bebes. Então, assim, uma cerveja, churrasco, comida. Ele queria comes e bebes. Aqueles comes e bebes de graça que muitos fazem pra sacanear os outros. Então ele queria um comes e bebes. E ele travou, né? Ele ia falar o quê? Ele não tinha mais o que falar, né? Foi quando ele falou, poxa, eu vou vir. Vai ser dia tal, X? Falei assim, sim. Ele, poxa, você me pegou. Falei, eu não, meu amigo. Não foi eu, não. Você falou alguma coisa? Não foi eu, não. Mas você falou alguma coisa? Você falou alguma coisa diferente anterior, né? O que você falou tinha falado em relação a... que iam colocar cadeiras, iam colocar telão, que era uma oportunidade diferente, era uma atividade diferente, que a igreja estava se consagrando, pessoa... Lembra? Você tinha falado isso? Não, quando eu falei pra ele, eu falei assim, ó, inclusive vai ter no calçadão mais de 1000 cadeiras e um telão. Isso no calçadão do lote 15? No calçadão do lote 15. Caso você não queira entrar na igreja, você vai ter a chance, a grande oportunidade de assistir daqui de fora. Ou seja, um evento. Calçadão. E esse evento está sendo preparado já quase um mês. Esse evento já tem um mês que está sendo preparado. Os pastores têm se consagrado, eles têm a igreja toda está se consagrando. Toda para poder. A igreja toda está jejuando.
Se é toda a igreja, eu não vou poder Uma boa dizer. parte da mas igreja. a maior parte da igreja, os pastores. Eu mesmo estou jejuando Jejuando. há mais ou menos uns 15, 20 dias, mais ou menos. E eu vou falar pra você, eu detesto jejuar. Quem gosta de ficar sem comer? O próprio pastor já falou isso. Às vezes a pessoa não entende, né, que aquilo, né, tem aquilo que você precisa fazer e aquilo que você tem que fazer. Entendeu? Então isso é um sacrifício. Isso é um voto. Isso é na intenção, sabe de quê? Chamar a atenção de Deus. Falar com Deus que a gente se importa com as pessoas, que a gente se importa com as almas, que a gente quer ajudar o próximo, que é o segundo mandamento. Amarás o próximo como a ti mesmo. Entendeu? Então, às vezes, é uma coisa que você nem faz para você faz pelos outros. É isso que a igreja toda está fazendo. Está se consagrando, se preparando. Sabe para quê? Para o milagre acontecer como no passado aconteceu. Todos os grandes milagres do passado, como a abertura do Mar Vermelho, a abertura do Rio Jordão, entre outros milagres, houve consagração do povo. Entendeu? Houve santificação do povo para ver milagre. Ou seja, às vezes você quer ver milagre sobrenatural de Deus, mas você não dedica, você não faz a tua parte. Você não faz o que tem que fazer, porque na verdade nós não temos que seguir a Deus do teu jeito. Nós temos que, do jeito que você acha que eu estou falando. Nós temos que seguir a Deus do jeito que Deus deu a ordem e ensinou como deveria fazer. Entendeu? Aí você estava falando sobre essa questão, né, de toda essa preparação que está acontecendo na igreja. Sim, foi quando ele entrou com foi quando ele entrou com esse assunto, vai ter comes e bebes, né? Porque quando eu abordei dizendo que inclusive teria mais de 1000 cadeiras no calçadão com um telão e se para eles poderem assistir. Foi quando ele entrou com essa pergunta. Ah, então vai ter comes e bebes, vai ter bebida, vai ter não sei o que, entendeu? Aí eu entrei e eu fiquei parada assim, aparentemente, né, assim meio que sem ação, mas aqui na minha mente, e como Deus já tinha me usado ali para parar ele, porque Deus não coloca ninguém furada. Se Deus fala, você vai, pode ir, porque com certeza é ele que vai agir, não somos nós. Aí foi quando Deus falou com ele sobre a comida, né? Que o que ele comesse ali ia alimentar ele pro resto da vida dele. E a água que ele bebesse também, nunca mais ele sentiria sede. Então ele ficou travado, né? E com certeza isso entrou lá no último dele, né? Porque os olhos dele encheu de água, na verdade. Uhum. Né? Os olhos dele encheu de água assim. E ele, pra você ver, que ele tava num bar e lá no bar Deus achou ele, não? O sorriso dele sumiu, porque ele tava rindo lá, alegre, conversando com a garota. O sorriso dele deu uma travada. E quando a gente vai fazer as coisas de Deus, Rogério, a gente fala o que Deus manda apenas. Por exemplo, se eu for abordar alguém para falar, Deus é muito sucinto. Ele vai falar aquilo ali e acabou. Você não vai ficar de conversinha, não. Porque seja lá o que for que você quiser falar, é além, é carne. Então ele manda falar aquilo dali e trava e você fecha sua boca porque não tem mais nada para falar. Se você deu sua boca, se você se disponibilizou para Deus falar, é ele que fala e pronto, acabou. O que você vai falar não importa, não interessa. Por isso que as pessoas têm que entender que quando você vai panfletar, você, eu, seja lá quem for, você não tem que olhar o status e a pessoa. Você tem que olhar quem está por trás da pessoa. Quem que está ali agindo, usando aquela pessoa para falar com você. Então, se você perder essa oportunidade, aí é um caso seu com Deus. Porque tem pessoas que olham muito pro status. Quem é fulano para vir falar de Deus para mim? Quem é fulano para falar alguma coisa? Deus usa quem ele quiser, a hora que ele quiser, e usa as pessoas que disponibilizam a boca para poder abrir e fechar apenas para poder ele tá falando com a pessoa. Porque o que acaba acontecendo com isso que ela tá falando ali, né? A pessoa, ela acha que tá desprezando ou desfazendo da pessoa que tá falando com ela, quando na verdade tá desprezando a oportunidade que Deus tá usando para poder falar com ela. E isso que a maioria das vezes acontece. Então a pessoa às vezes perde a oportunidade com Deus, ou até mesmo, como é que eu vou te falar, perde uma oportunidade de vida por causa da falta de humildade olhar dela. pro homem. Exatamente, por olhar para o homem, olhar para a pessoa, olhar para a igreja, olhar para o rótulo, né? A gente sabe que tem questões, né, de uma igreja não gostar da outra, entre várias outras situações, e a pessoa acaba não amadurecendo a vida dela, a fé dela, né, e avançando, e deixa e perde a oportunidade com Deus, né, como se diria. E para você ver, logo depois desse fato, aí teve um outro fato que aconteceu, né, que ela encontrou com um rapaz amigo nosso, né, de trabalho. Não fala o nome não. Não vou falar não. Encontrou um amigo de trabalho também, e mais uma vez, né, tipo assim,
Pra você ver que você não faz o que você quer fazer, você faz aquilo que a ocasião acaba criando oportunidade pra você e Deus acaba usando pra você. Aí você encontrou com outro rapaz Então, na entrada do mercado, não foi detalhe isso? importante. Depois que eu abordei esse rapaz, falei o que Deus mandou falar, eu voltei pra frente da casa de doce, ali no centro do Lote 15, e esse rapaz vinha com a esposa dele, só que ele estava caminhando muito devagar. Esse rapaz é muito conhecido, ele trabalhou um bom tempo na Fumbel, e eu conheci ele, e eu tenho um carinho muito grande por ele, e ele é de outra denominação. Detalhe. Então, ele passou. Aí eu falei, não, deixa ele passar com a esposa dele, eu não vou abordar não. Gente, foi muito rápido. Eu só fiz assim, deixa ele passar com a esposa dele que eu não vou abordar não. Quando eu baixei a cabeça e levantei, eu gritei, fulano! Ele olhou para trás, porque a voz saiu muito alta. E ele já estava ali em frente, onde vende coisa de queijo dali do norte. E eu gritei ele. Aí eu falei, poxa, meu amigo, me desculpa. Você passou, Mari, disse que eu não ia te abordar. Mas Deus abriu minha boca e mandou chamar o teu nome. Ele, Mari, poxa, eu falei, o que aconteceu com você? E ele estava vindo de uma hemodiálise, né? Muito debilitado. Ele e a esposa dele. E eu fiquei muito chateada com aquilo. Eu até falei com ele assim, o que a política não faz com o ser humano, né, meu amigo? A gente age muito errado. Não é pra política que a gente tem que se dedicar, a gente tem que se dedicar pra Deus. É onde a gente peca, onde a gente erra. Porque a gente tem que se dedicar pra Deus. Olha só a situação. E ele tava tinha acabado de sair da hemodiálise, muito fraquinho. E eu disse pra ele o seguinte, falei, meu amigo, olha só, não tô te chamando pra sair da sua religião. Não tô falando para você sair da sua congregação, nada disso. Eu não tô falando de religião, não tô falando de nada disso. Eu vou falar para você de um grande evento. Ele depois vai falar no final de um grande evento que vai ter milagroso aqui. Inclusive vamos continuar repetir a mesma coisa. Inclusive vai ter mais de 1000 cadeiras aqui no calçadão com um telão. Se caso a pessoa não quiser entrar na Igreja Universal, vai ter aqui fora para poder estar assistindo. E eu gostaria que você viesse. Ele disse, minha amiga, eu tô muito debilitada. Aí eu falei, a sua esposa pode vir. Ela pode vir, né? Em prol de você. Ela vem, né? Pra fazer por você. Então vai ser no dia tal, hora tal. Então eu vou estar esperando você aqui. O que me chamou a atenção nele? Ele é de outra denominação, sim. Ele é. Só que assim, os problemas, pelo que eu vi ali, pressionou tanto ele, que eu acho que a fé dele tá assim. E ele é um homem de muita fé. E é um homem que ajudou muita gente dentro do governo, fora do governo. Uma pessoa que se dedicou às pessoas. Cara, ele tirava do corpo para dar. E hoje você vê a pessoa nessa situação. Então agora você vê, ele me deu ouvido, né? Ele parou, ele estava cansado, ele não estava aguentando ficar em pé, a mulher dele estava segurando ele, mas ele queria ouvir. E ele falou assim, pode ser que eu não venha, mas a minha esposa vem, né, amor, não sei o quê. Mas quem te garante que Deus não vai dar força para ele ir? Né? Quem me garante? Né? Tudo pode acontecer, porque se Deus chamou ele pelo nome, e ele não olhou pra mim, assim, a forma que ele conversou comigo, ele não olhou pra mim, porque ele me viu muito séria. Porque quando tu vai falar as coisas de Deus, você não fala rindo nem brincando, você fala séria. Aí quando a pessoa se liga que é Deus que tá usando aquela pessoa pra falar, ela vai ver que não é a pessoa, mas sim a pessoa, Deus usando a boca da pessoa pra poder falar. Então eu estava muito séria, geralmente eu brinco muito com ele, e eu fiquei muito séria, eu não vi brincadeira naquilo dali, eu não vi motivo pra brincar. Então ele viu que houve uma seriedade ali, e tanto ele como a esposa dele. Então foi falado o que foi necessário, que foi pra ele, e acabou. Olha só como é que Deus faz. Ele só usa a tua boca. Deus não é de brincadeira, ficar de brincadeira na hora que tem que falar sério. Eu falei o que era necessário, e ele seguiu bem devagarinho, muito bem devagar, porque ele estava muito debilitado, e foi embora. O que isso me faz lembrar aqui agora também? Uma outra ocasião em que os apóstolos, né, ou seja, pessoas que estavam andando com Jesus, né, que os discípulos andaram com Jesus 3 anos, né, que foi os 3 anos de ministério de Jesus até ele ser crucificado.
né? Então chama discípulos, que depois passam a ser apóstolos. E na Bíblia fala sobre todos os milhares de defeitos, né, que qualquer pessoa que está na igreja, que segue Jesus, que busca, tem, né? E também, então a Bíblia mostrou muito essa questão da incredulidade deles, ou seja, pessoas que estavam andando junto com Jesus de carne e osso, ouvindo ele falar tudo aquilo que ele estava falando, era o Filho de Deus, e mesmo assim eles tinham os defeitos e erros deles, como qualquer um que a gente chama, que é o não convertido, a pessoa que não teve um encontro com Deus. Entendeu? A pessoa que ainda não é filho de Deus, é criatura de Deus. Né? Para você entender essa questão de criatura, de filho, só você estudando, né? Tanto estudando a bíblia, perguntando a um pastor, até mesmo no Google você consegue entender essa separação, porque não é a mesma coisa, nós, como você também achávamos que todo mundo é filho de Deus, e não é assim que funciona, só para o teu conhecimento. Você pode embirrar e bater, não, mas é porque você quer, que não funciona desse jeito. Tá legal? Filho é filho, criatura é criatura, são coisas diferentes, e a Bíblia mostra, ensina quando que você se torna filho. O próprio Jesus ensinou isso, tá legal? Mas falando desse rapaz e citando essa questão que aconteceu com os apóstolos, né? Então, quando foram questionar Jesus, que Jesus tinha ido conversar com um pecador, que ele estava conversando lá com os cobradores de impostos, que ele foi na casa do Zaqueu, né? Aí Jesus chegou para eles e falou: quem precisa de médicos, aliás, quem precisa quem precisa de médicos são os doentes. Eu vim salvar. Ó, Jesus, tá? Foi Jesus, não foi Paulo, foi Pedro, foi João, foi Maria, foi ninguém, foi o próprio Jesus, o próprio Deus. Jesus falou: eu vim buscar as ovelhas perdidas da casa de meu pai. Ele deixou bem claro: eu vim para quem precisa de médico é doente. Tá legal? Então, às vezes você. Detalhe, esse doente não é uma doente necessariamente doente da carne, física, não, tá? Não. Doença física não, tá? Pode ser doença espiritual, pode ser doença psicológica, tá? Pode ser isso aí que você tá aí dentro de você, que você fica escondendo dentro de você aí, né? A gente tem visto, né, quantos suicídios têm acontecido, não só na nossa cidade, quanto mundo afora, quantos suicídios estão acontecendo, porque pessoas que estão doentes por dentro, tá legal? Aí fica aí se escondendo atrás, como eu falei, atrás de uma pestana gigante, atrás de lipoaspiração, atrás de silicone, atrás de dente branquinho, atrás de passeio, né? Atrás de ostentação, e na verdade aí por dentro tá podre, tá doente, tá legal? Então Jesus é justamente esse que ele tá querendo curar. Porque tem gente que não precisa de Jesus. Tá tudo bem. Pra que ele precisa de Jesus? Não precisa. Não é isso que Deus veio buscar. Né? Tem gente que acha que Deus está preocupado com todo mundo, quer salvar todo mundo. Negativo. Né? Ele, como pai, até quer salvar, dá oportunidade para todo mundo. Mas lembre-se, Deus está preocupado com quantidade, não, qualidade. Se ele tivesse preocupado com quantidade, ele não tinha expulsado 1/3 do céu de anjo que foi criado lá do lado dele, por ele mesmo. E ele expulsou. Tá? Então, para voltar, né? Porque a salvação é isso. Salvação é voltar para Deus. É poder ir morar com Deus. Ter o privilégio de ir morar com Deus depois que você morrer. Tá? Porque quando você, crendo ou não crendo, tem uma segunda vida. Tá legal? Que é eterna. Você pode não crer, mas que ela existe. Você pode bater o pé, não, mas ela existe. E você vai ter que morar em algum lugar, é você que vai escolher isso, aqui na Terra. Tá legal? Então, esse rapaz, né, foi uma grande oportunidade que ele recebeu. Na verdade, né, eu poderia se dizer simbolicamente que ele encontrou Jesus no meio do caminho, voltando do médico para ir para casa, tá? Simbolicamente ele encontrou Jesus. Jesus chegou na frente dele e perguntou para ele, deu oportunidade para ele. Às vezes ele pode entender, como pode não entender. Eu não sei se ele vai ver esse vídeo. A gente não citou o nome dele, que não há necessidade. Tá legal? Mas como ele, existe um monte de gente que acontece isso. É aquela senhorinha que te parou lá na entrada do metrô, aquela senhorinha, aquele senhorzinho que te encontrou lá na passarela, lá na esquina, lá no ponto do ônibus, te deu um papelzinho, era Deus querendo falar com você, te deu a oportunidade. E você estava desprezando. E você, entendeu agora? Você desprezou. Então tem que ficar alerta quanto a isso. Foi como eu falei, eu também nasci evangélico, ela nasceu evangélica, tá? Se perguntasse para mim no passado, você vai naquela igreja? Não, mas nunca na vida. Nunca na vida. Tá? Mas foi as experiências da vida, as experiências com Deus, que faz você mudar. Porque quando as coisas acontecem, amigo, você só não muda se você for muito cabeça dura. Tá legal? Então, eu primeiro quero pedir desculpa porque o vídeo ficou muito longo, mas você que assistiu até agora porque você realmente gostou do conteúdo, eu tenho certeza que isso vai te ajudar. E eu quero deixar o convite para você aqui o seguinte.
A Mari até deu como os, né, os apresentadores da televisão falam, né, que é o spoiler. A Mari já deu até do spoiler anterior, porque ela falou que é da Igreja Universal. Né, ela já deu spoiler. Mas vamos continuar. Na próxima sexta-feira agora, dia 1º de dezembro, tá? Vai acontecer um evento aqui no Lote 15, na Catedral da Igreja Universal, aqui no Lote 15, aquela igreja que fica na Joaquim da Costa Lima, do lado do famoso calçadão do Lote 15, perto do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, ali na Joaquim da Costa Lima, na principal. Vai ter uma reunião na próxima sexta-feira, dia 1º, às 19 horas. Tá legal? Que é... Cadê o papel? Tá aqui, ó. Caravana dos Milagres. Caravana dos Milagres. E essa reunião que está sendo preparada há mais de um mês, que a igreja toda, praticamente toda, né, porque foi pedido pelo pastor que todos fizessem pelo menos 3 horas de jejum por dia para consagrar essa reunião. Então é muita gente que está se sacrificando e não está, e está jejuando e está orando. A igreja toda está orando em preparativo para essa reunião aqui, ó. Mas não é para fazer milagre só na nossa vida, não. É para Deus se manifestar aqui no Lote 15. É para Deus se manifestar na tua vida, você que vai vir na reunião, e fazer milagres sobrenaturais, extraordinários, que é aquilo que você acha que só aconteceu lá na Bíblia e que não acontece mais e que acontece sim. Tá legal? Então você está convidado 19 horas aqui na Catedral Universal do Lote 15. Como a Mari falou, como foi convocada todas as igrejas daqui da região, como está sendo evangelizado todos os dias. Foram mais de 10 mil panfletos desses, né? Beirando aí 20 mil panfletos desse aqui que foi espalhado, que está sendo espalhado, que ainda vai ser espalhado essa semana. Igrejas da Figueira, do Bom Pastor, da Vila Rosário, do Gramacho, São Vicente, São José, Santa Cruz da Serra, Cidade do Menino. São várias igrejas que já confirmaram que vão vir para o evento. Então, é muita raça de gente. Tanto que além da nave principal da igreja, né, do salão principal da igreja, o estacionamento da igreja também vai estar fechado, vai estar com cadeira e telão, e o calçadão do Lote 15 também vai receber cadeira e telão, tá ok? Para transmitir essa reunião que vai ter a presença do Bispo Gonçalves, que é o Bispo do Rio de Janeiro, da Igreja Universal. Bispo Gonçalves, para quem não sabe, é o bispo que estava na África, é o bispo da África, é um homem com mais de 30 anos de experiência, um homem de Deus, missionário, que rodou e já viu muita coisa acontecer, tá legal? É esse homem de Deus que vai estar sendo usado para poder abençoar a sua vida. Aí você acha que Deus vai trazer um cara lá da África, um cara com um monte de importância, com uma agenda gigantesca, para vir no Lote 15 à toa? Com certeza não. Então essa é a sua oportunidade. Fora que todos tá? esses vão trazer almas. Todas essas caravanas, essas igrejas não, que todas essas igrejas vão estar aqui com a caravana delas. Então realmente vai ser um evento gigantesco destinado aqui, ó, a você receber o seu milagre. Então o convite está aqui. Próxima sexta-feira, centro do Lote 15, Catedral da Universal do Lote 15, 19 horas. Chega cedo para você conseguir pegar um lugar. Tá legal? Você está convidado a vir receber o seu milagre. Você que eu sei que está precisando, você que está doente, você que está sofrido, você que está com depressão, você que está triste, você que recebeu uma má notícia, você que está desempregado, você que está passando por dificuldade. Mas o que? Tudo. Tá? É a sua oportunidade. Fazer uma observação. A pessoa fala assim, nossa, fulana é da igreja, mas eu tenho uma vida melhor do que a dela. Né? Fulano é da igreja, mas eu tenho uma vida melhor do que a dela. Você acha que você tem uma vida melhor porque você acha que as coisas que te deixa no auge e que te faz diferente, que tem que, sabe, é a tua vida carne, é a tua vida material. Minha amiga ou meu amigo, deixa eu falar uma coisa pra você. Quando a gente fala de cura, quando a gente fala de milagre, Deus faz milagre em cada área da vida do ser humano. Certo? Já é um milagre de você estar respirando, né? Já é uma misericórdia de Deus. Misericórdia, tá? A misericórdia dele tá sobre a tua vida. Você tá de pé, você tá respirando, mas você não tá bem.
Espiritualmente falando, você não está bem com você não está bem com Deus, você está bem com o dinheiro e com as coisas materiais. Aí eu te pergunto, quem está melhor nessa história? É aquele que não tem o que você tem, mas tem um vínculo grande com Deus, um propósito grande com Deus, uma fidelidade com Deus, que não é com dinheiro, nem com status, mas que tem uma fidelidade grande com Deus, ou aquele que tem uma fidelidade grande com o poder, uma fidelidade grande com a vida financeira, né? As coisas materiais, porém, não consegue botar a cabeça no travesseiro, não consegue dormir, não consegue relaxar, não consegue ter paz, não consegue fazer nada, mas ele tem que mostrar uma aparência de poder para as pessoas. Agora, aquele que não tem o que você tem, ele consegue dormir, ele consegue botar a cabeça no travesseiro, ele consegue acordar, ele consegue caminhar pela rua de chinelo, ele consegue rir pro outro sinceramente, é um riso sincero, e ele não tem que ficar contando mentira para ninguém, porque ele tem um Deus muito grande na vida dele que ele presta uma fidelidade. Aí você tira suas conclusões sobre isso. Então, o convite foi feito. Desculpa que o vídeo ficou muito longo, virou uma live, na verdade, né? Porque o assunto é um assunto extenso, né? Mas é um assunto importantíssimo, por isso que a gente resolveu gravar. E ainda te aconselho o seguinte, tá? Se tem aquele amigo que você acha que merece receber esse vídeo, compartilha com ele. Fala desse evento para ele a próxima sexta-feira, aqui no Lote 15. Você é nosso convidado e se for lá, pode procurar eu e Mari, que com certeza você vai estar lá, a gente vai receber você. Vai no meio da multidão a gente vai estar. No meio da multidão a gente vai estar lá com certeza. Tá legal, galera? Obrigado, um abraço.